Então, isso aqui tudo é a parte de layout. Aqui embaixo, nessa parte de espaçamento, a gente tem o conceito de margem e de padding, né? A margem sempre vai ser o que está para fora do componente e o padding para dentro. E aqui a gente consegue arrastar, né, clicar em arrastar e definir a margem, ó, o espaçamento que ele tem. E aí quando a gente clica aqui, a gente consegue ver, ó, nesses risquinhos, o espaço que foi dado da margem. Então, da section para fora, no topo, eu estou colocando 63 pixels. Se eu clicar, eu consigo alterar esse número digitando ou mexendo nesse slider. E aqui eu tenho algumas opções pré-carregadas, automático, 0, 20, 220, resetar e tudo mais. E para cada um desses itens aqui eu posso definir. Então, a minha margem lateral é 40 pixels, e a minha margem embaixo vai ser também 40, e em cima vai ser 60, por exemplo. E dentro do componente também, eu posso definir uma margem, né? Um padding, na verdade, que é a distância da linha para dentro, né? Então, se esse elemento ele tiver cor, por exemplo, vai fazer diferença, né? Porque e depende também do que está colado nele, né? Porque aí você tem esse respiro interno, né? Do seu componente. Deixa eu apagar esse cara aqui. Ó, aí ele já vai começando a tomar um corpo maior. Então aqui você vai definir sempre a margem e o padding. E para cada elemento tem as mesmas coisas, tá? Tem a margem e padding aqui também, né? Então vamos supor que eu quero que fique um pouco mais espaçado. Aqui eu quero que fique também um pouco mais espaçado, ó. Então eu consigo ir trabalhando essa organização com os estilos aqui. Aqui são os tamanhos, então se eu quiser definir que realmente, por exemplo, esse cara só tem 500 pixels, né? Ele vai ficar desse tamanho. A minha altura, tamanho mínimo, altura mínima, máximo, né? Altura e largura máximos. Tudo de acordo aí com a sua necessidade do que está construindo, você vai definindo. Overflow por exemplo, se eu tivesse algum item que estivesse cortando para fora desse item, eu posso clicar e colocar overflow hidden ou não. Isso aqui acaba para corrigir alguns problemas, às vezes, de conteúdos internos, de organização de grid. É uma função também que existe no HTML, tem aqui. Aqui tem esse fit aqui que você pode usar para imagem, né? Tipo, para o conteúdo para ser, tipo, se ele vai encaixar inteiro, se ele vai esticar, se ele vai escalar para baixo ou não. Geralmente funciona mais com imagem quando você adiciona para ver como que ela vai se comportar. Não vou entrar em detalhes aqui, mas existe essa função também. Posição, daí também muito relacionado com HTML e CSS, se é relativo, absoluto, fixo ou stick, né? Então aqui ele vai ter a opção de ficar relativo à página ou ficar absoluto na página, então não importa muito onde ele está aplicado, mas ele vai ficar numa posição absoluta em relação à página. Ou ele vai ficar fixo, né? Ou ele vai ficar stick, né? Que seria, ele vai ficar fixo até certo ponto e depois que passar de certo ponto ele solta e segue o scroll da página. São recursos, assim, um pouco mais avançados, também úteis, mas que provavelmente você use mais para frente. O float and clear aqui também é uma questão para grids, né? Quando você usa o grid para fazer com que os elementos vão todos para a esquerda ou para a direita, e o último item você tem como você limpar esse comando de ir para a direita ou para a esquerda, também mais relacionado com a forma como você vai construir a sua página e o grid. Também não usa tanto, assim, vai depender muito de caso a caso, não precisa se preocupar. Tipografia, aqui então você vai definir a fonte, né? Então ele já tem algumas fontes pré-carregadas aqui, e aí ele já vai trocando. No caso aqui, ele está trocando todas as fontes porque eu estou no section, né? Tá vendo aqui, ó? Eu estou mexendo no section. Se eu quisesse trocar só a fonte do título, eu selecionaria essa mesma opção aqui no título, né? Então aí aqui eu estaria mexendo só com esse título aqui, tá? Por quê? Porque como
o HTML, né, também faz, esse cara aqui é como se ele fosse o pai desses outros caras aqui, eles são filhos. E quando o pai tem um estilo, o pai é que manda, né? Então o pai fala a regra e os filhos obedecem. A não ser que o filho tenha um estilo próprio e ele siga o seu estilo e não o estilo que o pai tá mandando. Então é até engraçado isso, mas é assim que funciona. Então, quando eu tô definindo o estilo no pai aqui, os filhos vão sempre absorver. Se o pai não tiver definindo o estilo e o filho tiver, aí o estilo do filho que vai prevalecer. É também uma regra de CSS isso. Ah, e aí aqui, por exemplo, eu estou nesse heading aqui, então eu tenho a fonte, né, o título, que eu selecionei essa fonte. Aqui ele me dá as opções que essa fonte me dá de pesos, né, então tem bold, normal, medium, light, itálico, né, tipo todas essas opções. Aí aqui tem o tamanho, então que está com 38 pixels eu posso aumentar, posso diminuir esse título. E o entre linhas aqui, ele só tem uma linha de texto, mas se a gente colocar aqui exemplo teste, aqui a gente pode alterar o line height aqui, né, altura entre linhas, que também é bem legal mexer nisso para ficar um texto agradável, né? Você vê que esse aqui, por exemplo, ele já nasce bem apertadinho, então você pode dar um respiro um pouco maior. Então, e aí aqui você mexe nisso. Na cor, você tem o Color Picker aqui, então você pode alterar a cor conforme você precisa. Tem como colocar o hexadecimal, tem como trocar HSB, RGB também. Bem completo. Tem o Alpha, que você pode dar opacidade, né, para o texto. Super completa a ferramenta. E aqui o alinhamento, esquerda, direita, justificado, esquerda. Tem o estilo também, se é itálico, se não é, se tem esses estilos de decoração subscrito, cortado, não. E tem aqui mais opções, tipo tudo caps lock, não. Realmente todas as opções assim que você pode trabalhar geralmente em softwares de design, né, com a parte de texto. Tem aqui o line breaking também, né, tipo algumas opções a mais. Aí a gente tem a parte de fundos, né, backgrounds. Aí eu vou selecionar de volta aqui o section, que acho que vai fazer mais sentido. E a gente tem aqui a cor. Tá como transparente, mas eu posso colocar uma cor aqui, tá vendo? E aí ele me dá o color picker. E aí eu vou atribuir uma cor aqui para essa section que a gente está criando. Aqui tem a opção de clipping e tal. É mais para você testar, ver se você precisar desse recurso. Opções de bordas. Aí aqui eu posso aumentar aqui o número e começo a colocar borda. Aqui é o border radius, tá? Então é para deixar curvado, tá vendo? Ele vai ficando curvado. Ele tá falando 20 pixels aqui no máximo, mas é mentira, eu posso colocar mais. Posso mudar a propriedade também, se é pixels, porcentagem, VH, VH, né? São várias opções de unidades de medidas. E dá para eu customizar, por exemplo, se eu quiser que cada borda tenha um tamanho de border radius diferente, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixei essa aqui em cima menor, aqui maior. Posso deixar aqui a de baixo menor também, ó. E aí eu faço o que eu quiser fazer. E a borda aqui eu clico e vou colocando borda, ó. Tá vendo? E aí eu também consigo controlar qual que é o estilo, né, da borda. Nenhuma borda sólida, tracejada, tal. A cor da borda. Então consigo mexer aqui. E consigo também deixar o tamanho das bordas diferentes, né? Então, aqui eu tô mexendo em todas e aqui eu posso, sei lá, deixar uma borda aqui do canto menor, maior que a outra. E assim vai. E tem a parte de efeitos também. Opacidade, né, do elemento como um todo. Box Shadow para colocar sombra. E aí ele vai me dar as opções aqui de customizar essa borda aqui, como que ela aparece, se ela aparece para fora ou para dentro. A cor dela, opacidade dela.
o ângulo, né, da borda. E ele me dá da borda não, né, da sombra. Posso colocar mais de uma, também é só ir colocando mais itens aqui. Transformação 3D ou 2D também eu consigo fazer algumas transformações aqui no elemento. Só que aqui ele não tá me deixando, tá falando alguma mensagem aqui, mas é só organizar certinho que ele, ó, dá para escalar, diminuir e aumentar o tamanho. Ver se a gente consegue rodar, ó. Ó lá. Dá para fazer o que quiser fazer aqui, ó. Bem legal, né? E aí, lógico que dá para você fazer isso acontecer quando clicar o mouse, sabe? Passar o mouse em cima, aplicar esses efeitos assim. E aí, a parte de transições, você coloca como vai ser a transição, duração do efeito de estilo, né? Na hora que às vezes passar o mouse em cima desse componente. Se tiver uma animação, você define aqui. Tem alguns filtros também, ó, de embaçar, contraste. Nossa, tem muita coisa, inverter. Muito legal, né? Dá para aplicar nas imagens também. Umas coisas bem legais. O cursor também dá para você mudar o tipo de cursor que você quer que tenha quando passar o mouse nesse aqui componente, ó. Tem vários cursores diferentes que servem para funções diferentes, né? Então você tem uma possibilidade muito ampla de configurações. Realmente uma ferramenta muito profissional, assim, que te dá a capacidade de fazer praticamente tudo que você precisa, não deixa a desejar em alguns pontos, né? Então, basicamente, essa parte aqui é onde vai ter todos os seus estilos, e aí você vai explorando, vai brincando, vai entendendo cada vez mais como tudo isso funciona. E aí aqui, nessa outra engrenagem, geralmente você vai ter opções mais avançadas de recursos do seu componente. Daí também vai mudando de acordo com o componente que você seleciona. Lembra essa rodinha que a gente clicou aqui? Então, algumas informações também tem aqui nessa rodinha, só que mais completas até. Então, tem o H1, H2, H3 aqui. Dá para você atribuir um ID para esse item aqui, né? Dá para você ir colocando atributos customizados. E aí, cada um desses itens vai aparecendo as opções deles aqui. Então, do botão que a gente viu que tinha essas mesmas opções, tem aqui também. Nessa parte dessa chuvinha aqui, dessas gotinhas, é o estilo. Então, todos os estilos que você vai criando, eles vão sendo alocados aqui. Então, você já consegue ter uma noção geral de todos os estilos que você tem. E pode editá-los, pode ver aqui onde eles estão aplicados, que páginas que estão utilizando eles, né? Pode administrar eles também, trocar o nome, apagar, deletar, essas coisas. E tem essa opção Clean Up aqui, que quando você tiver cheio de coisas, às vezes você usou um estilo, mas não está usando mais, pode dar um Clean Up. Aí ele vai falar, ó, tudo isso aqui não está usando em nenhum lugar. Você quer apagar? Aí você pode apagar. E aí ele vai limpar e vai deixar só os estilos que realmente você usa. E aqui, essa parte do rainho são as interações. Aqui, meu amigo, dá para fazer muita coisa legal. E dá para fazer as animações, coisas da página. Tipo, quando rolar a página, faz uma coisa aparecer. Quando clicar num botão, faz uma coisa aparecer, troca um estilo, não sei o que e tal. Tudo isso você vai fazendo aqui. Aí, assim, tem um mundo à parte aqui dentro de coisas que você pode animar, pode configurar. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora. E aí a gente fala sobre isso em mais vídeos, porque isso aqui dá para ficar bastante tempo só para entrar nessa parte aí, mas é bem legal. Vale a pena você dar uma explorada também, assistir alguns tutoriais específicos disso. E aí aqui embaixo, ó, se vocês verem, tem também esse menuzinho, né? Esse menu também serve para você selecionar as coisas. Então, por exemplo, ó, se quiser ir no body, você já seleciona aqui. Você tá na section, daí você fala, pô,
eu tô na section que está dentro do body. Aqui eu tô no link que está dentro do parágrafo, que está dentro da section e do body. Ele dá a estrutura para você também se localizar e você pode sempre ir pro pai dele, né? Tipo, um nível acima do editor. Então, aqui a gente conseguiu ver todas as funcionalidades aqui, né? E as opções do lado esquerdo. Da parte de cima, parte de responsivo, salvar, código, publicação e todos os itens aqui do editor, né? Então agora você já está pronto, assim, para começar a brincar, para começar a mexer. A gente vai voltar aqui para o dashboard